Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriel e esse é o nosso novo projeto chamado BQ Business, onde nós vamos conhecer alguns empreendedores da região, as empresas e os projetos e sonhos que estão por trás desses grandes negócios da nossa região. Mas antes de começarmos definitivamente o nosso projeto, é preciso apresentar quem faz ele acontecer. Eu sou Gabriel, economista por formação, especialista em investimentos e um verdadeiro apaixonado por educação financeira e histórias de sucesso. Minha missão aqui será te mostrar como é o dia a dia das empresas que fazem nossa cidade crescer, desde a produção até a venda. Meu nome é João Victor Miranda, eu sou contador por formação. Mas dentro da faculdade de contabilidade, eu percebi que uma grande empresa vai muito além dos números. Então, aqui dentro do BQ Business, a minha missão é trazer o lado humano, olhar para o empresário, sua história e o que move a tomar as suas decisões e faz ele conseguir tanto sucesso em sua carreira. Então vamos junto nessa, Gabriel, porque um contador e um economista só pode dar certo. E para começar, é claro, não podia ser diferente. Nós estamos aqui na nossa casa, Folha de Barbacena. Por isso mesmo, vou chamar aqui para ver se o Yuri está aqui para conversar com a gente. Olá! Oi, Yuri! Beleza, meu caro? Tudo bem? Beleza, e você? Bem, graças a Deus. Um brinde pra gente. Ô, que isso! Já sabia Olha a da sua recepção visita. aqui, ó. Já sabia da sua visita. Eita! Você sabe que isso aqui é uma safra especial. Ah, é? Vinda dos Altos Suíços. Muito bom. Se evitar, melhor ainda. Entendi. Então, talvez eu não deveria beber isso aqui depois dessa. Bem-vindo à nossa redação Opa. Marcelo Miranda. Obrigado, cara. Que bacana. Tem uma homenagem para ele aí. Exatamente, aos fundadores da redação. Legal demais. Poxa, legal estar aqui. Eu me lembro, inclusive, que não foi aqui que começou, né? Não. Aqui até é muito recente, né? Aqui a gente tá falando de 3 meses. Deixa eu colar aqui, uns 3 meses, né? 5 meses que a gente está aqui. Então a gente está praticamente em fase de construção. Mas assim, é uma estrutura que a gente está tentando fazer, modernizar, é uma estrutura assim, está fazendo uma coisa diferente, puxando o audiovisual mais, as transmissões ao vivo. Aqui já tem história, muita coisa legal já aconteceu aqui. A Folha é um jornal que nasceu em outubro de 2005 como Folha de Negócios, a princípio um projeto de divulgar classificados, divulgar anúncios. Aí veio o marketplace, veio uma outra concepção, os negócios não precisavam mais ser divulgados como classificados em jornais, a internet já estava ganhando espaço, o LX, esses outros sites. E aí, em 2017, resolve fazer uma virada de uma vez, já estava em um processo de migração. Em 2017 nasce a Folha de Barbacena. E aí a Folha de Barbacena vai até 2021, mais ou menos. 2021 ela muda a nomenclatura, passa a ser Portal BCN. E aí em 2023 volta a se chamar Folha de Barbacena. Em resumo, seria essa história dela de 20 anos. Inclusive, aqui foi palco de grandes entrevistas, de grandes personalidades, até mesmo na questão política daqui e outras coisas, né? Legal demais. Pô, me apresenta um pouco mais aqui. Vamos embora, me conhecer aqui a nossa redação. Essa redação, como eu te disse, aqui a gente trabalha com poucos jornalistas, né? Então eles ficam mais aqui nessa parte, trabalhando mesmo durante o dia. Hoje tá vazio aqui, a gente está gravando no final de semana. No final de semana é uma coisa mais plantão que a gente usa, mas não aqui diretamente na redação. Então aqui é onde ficam os nossos jornalistas, aqui a gente homenageou o Marcelo, que é o fundador do jornal. Aí aqui a gente resolveu homenagear o Júnior Milagres na redação. Então o estúdio levou o nome dele, Estúdio Comunicador Júnior Milagres. Ele já entrou com a gente e ajudou a gente demais nessa nova fase que o Folha entrou, de produção audiovisual, 100% no digital. Então ele foi um nome extremamente importante, então a gente resolveu homenagear a redação com o nome do Marcelo e aqui o Estúdio Júnior Milagres. Pô, legal. O Júnior, inclusive, tem muita história com você também, né? De carreira e Bastante. Vocês trabalharam bastante juntos. Então, poxa, é legal estar todo mundo junto de volta, né? Desde 2017, para ser mais preciso. E aqui, o que a gente tem aqui?
Aqui é o estúdio onde agora a gente vai revelar onde a mágica acontece. Igual, por exemplo, no podcast as pessoas veem lá um cenário bonito. Verdade, né? O cenário, na verdade, não existe. As gravações das entrevistas. Mágica da tecnologia. Tudo esse fundo verde aqui que ele vira o cenário que a gente utiliza. Então é tanto verde aqui quanto verde no chão. Tá um pouco solto aqui, mas a gente também usa ele no chão. E aí a gente tem a possibilidade de a gente fazer todos os cenários possíveis aí, igual esse que vocês estão vendo aí agora, é um cenário que a gente fez no Chroma Key aqui no estúdio. É uma tinta especial, é um verde, uma tonalidade especial para esse tipo de serviço e que a gente utiliza aqui, obviamente também fazendo isolamento acústico e tudo mais. Dá para perceber que inclusive aqui o som é bem mais controlado. Tá certo que a janela tá aberta, a porta está aberta, aí vaza um pouquinho, mas na hora que fecha não, na hora que fecha fica legalzinho aqui o som. Então é aqui que a magia do audiovisual acontece nessa salinha aqui. Eu tenho um monitor aqui, vou pedir para eu mostrar ali, onde que aqui fica a bagunça. Aqui atrás. É a parte que ninguém vê, né? A parte que ninguém vê, mas aqui tem uma câmera só, mas normalmente aqui fica 2, 3 câmeras, mesa de som, mesa de corte, computador e tudo mais. Então a magia toda sai daquele computador ali. Parece uma coisa muito grande, mas não, uma coisa pequenininha mesmo que faz a magia toda surgir do vídeo. Poxa, que legal. Essa mesa aqui, inclusive, estou lembrando das entrevistas aqui. Realmente é um espaço muito bacana e, pelo que eu me lembro, inclusive, muito maior, né? Sinal de que a Folha tem crescido bastante. Maior. Desenvolvido. Maior. A gente tinha ido, quando a gente fez essa nova fase do Folha, a gente tinha ido para a Band, onde foi que a gente começou a produzir ali, na nova fase do Folha, que eu digo de 2023 para cá, que a gente teve uma mudança de direção e tudo mais. A nossa primeira sede foi onde era a Band FM, lá no Plaza. Só que era menor a estrutura, a gente dividia ainda com a rádio. Aqui não, essa estrutura é toda nossa e a gente não divide com ninguém. E é maior também, o espaço é maior. A gente até tinha um estúdiozinho de croma também, mas menor também, daria metade dessa parede aqui. Então, assim, era coisa bem para fazer coisas bem pontuais, né? A minha história com a Folha, eu comecei aqui como estagiário em 2017. Cursava jornalismo na UFSJ. E aí eu já produzi algumas coisas, até mesmo antes da faculdade, em uma página no Facebook. Na época o Facebook era o que tinha de mais forte, chamado Canal Mantiqueira. E aí, nisso, o Marcelo, que eu já tinha sido estagiário como menor aprendiz da Unipac, e ele era o coordenador do curso de publicidade, que era o setor onde eu trabalhava, então a gente já se conhecia dali. Ele viu esses vídeos e falou: Yuri, você está cursando jornalismo, você produz um material legal, quer vir estagiar aqui com a gente? A questão do Yuri foi interessante porque eu era coordenador do curso de comunicação social da Unipac de Barbacena, e aí chegou naquela época um menor aprendiz, e que por sinal era o Yuri. E eu lembro que ele queria fazer faculdade de educação física. E eu falei: cara, você não tem nada a ver com educação física. Ah, mas eu gosto de esporte. Você pode gostar de esporte, você pode jogar seu futebol, mas você não tem nada a ver com educação física. Seu negócio é a comunicação. E depois daquele tempo a gente foi conversando. Um dia eu encontrei com ele na rua, ele disse que havia passado no vestibular em jornalismo na UFSJ. Daí eu o convidei para poder fazer esse estágio com a gente. Ele saiu um período, porque ele estava fazendo pesquisas na faculdade, a faculdade demandando muito. Quando ele estava quase formando, ele voltou. E ali a gente já havia criado toda uma estrutura, que nós já tínhamos site, já tínhamos a rede social, o jornal estava crescendo extraordinariamente, já era uma grande referência. E naquele período, eu como profissional da área da comunicação, como empresário, como editor de jornal, eu estava fazendo a minha transição de carreira para trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é com treinamentos, com cursos, com palestras, e aqui no meu consultório de hipnose clínica. Então eu estava fazendo essa transição e fui preparando o Yuri para poder assumir aquele trabalho que eu fazia. E eu percebi que ele tinha essa capacidade, essa sensibilidade de perceber que comunicação não é só informação que você entrega, comunicação é um impacto. O ser humano, ele é um ser psíquico, ele é uma máquina linguística e ela se comunica o tempo inteiro. E ele tinha essa habilidade. Então a gente precisava dar uma moldada. E isso foi acontecendo. Eu ainda brincava com ele porque, vez ou outra, ele chegava com uma roupa mais
mais atlética, eu falava, cara, aqui você agora é jornalista, agora você vai começar a vida assim, calça, sapato, camisa social. No dia seguinte ele começou a vir. Aí um dia ele fala comigo assim, cara, você falou, aquilo entrou na minha cabeça, nunca mais saiu. Foi bem no iniciozinho do Folha de Barbacena mesmo, então eu aproveitei bem esse crescimento do jornal impresso, eu vi a entrada no digital também, a gente recebeu candidatos a governadores, a gente fez sabatinas, a gente produziu as eleições, né, de 2020, então a gente sabatinou os candidatos ao governo de Minas em 2018, em 2020 já fizemos uma cobertura gigante das eleições, com debates, sabatinas, apurações. E aí eu saí, depois disso, fui para um outro órgão da iniciativa privada também, naquele primeiro momento. Fui trabalhar com assessoria de imprensa. E em 2020, final de 2022, início de 2023, apareceu essa oportunidade de tocar o Folha, de ser o editor do Folha e tocar esse projeto aí. Então, saí como estagiário e voltei como editor do Folha hoje. E estou aí até hoje. A Folha de Barbacena é, sem dúvida, um dos principais veículos de comunicação de Barbacena e região, com mais de 40 mil seguidores no Instagram e parceiros estratégicos como Flagrante BQ e Rádio Sucesso. A Folha está presente em todo lugar, desde a cobertura das eleições até eventos da cidade, como exposição, Festa das Rosas e Sonho de Natal, além de diversos outros acontecimentos históricos que sempre serão lembrados. Isso reforça a importância do jornalismo local. O jornalismo local ele tem algumas especificidades que o jornalismo nacional não vai ter. Então, por exemplo, recentemente a concessionária de ônibus alterou a rota, cortou uma rota do ônibus aqui. Não espere que o Jornal Nacional vá falar isso. Espere que o jornalismo local vá anunciar isso, que alterou a rota do ônibus. A partir do momento que a gente anuncia isso é de extrema utilidade pública para aquele senhor, para aquela senhora, para aquele estudante, para aquele trabalhador que iria para aquele ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir trabalhar, e ele sabe que o ônibus não vai vir. E se não fosse jornalismo local, ele não iria saber. Ele iria saber quando ele iria perceber que os sucessíveis horários o ônibus não estava aparecendo ali. E aí ele iria descobrir, mas aí já sofreu um prejuízo muito grande. Então, a importância do jornalismo local é essa utilidade pública do dia a dia das pessoas. É trazer um olhar para as necessidades das pessoas do dia a dia e, ao mesmo tempo, trazer aspectos que dão orgulho para a cidade. Você contar histórias que a mídia nacional às vezes não vai contar, mas que o Folha vai contar, e aí a gente pode ter dezenas de milhares de pessoas vendo, centenas de milhares de pessoas vendo e, dependendo do conteúdo se viralizar, até milhões de pessoas vendo. Na internet isso é bem possível, tem vídeo que já bateu milhões no Folha. Então a importância é essa. Pelo que eu sei também, vocês estão vivendo uma nova fase nesse sentido de parcerias também, né, com outros veículos de comunicação. Exatamente. Gabriel, a gente acredita que é necessário a gente fazer parceria para a gente crescer. Isso é essencial. Às vezes é necessário você entender que você tem um público que é diferente do público de X, Y, Z, mas se vocês juntarem, vocês não prejudicam a questão de mercado, mas em compensação vocês crescem junto, porque vocês conseguem produzir mais. Então vocês não dividem o mercado, vocês ampliam o mercado fazendo isso. Foi essa a ideia que a gente conseguiu enxergar. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma parceria com outros veículos, igual o Flagrante BQ. É um público a proposta nossa do Flagrante é diferente. Assim, apesar de ser dois veículos de comunicação, são propostas diferentes e tal, de produção. E a gente viu que a gente consegue fazer junto, porque é diferente, mas se assemelha na hora de entregar para o público final. A Rádio Sucesso é uma parceria que a gente já muito parecida que a gente tinha com a Band, e que agora a gente também está fazendo muito com a Sucesso. Então a gente produz
ali em parceria, eles às vezes têm informação, às vezes em uma apuração, a gente apura daqui, eles apuram dali, quem ganha é o público que está recebendo isso, porque está recebendo um número maior de pessoas fazendo a apuração de uma notícia e recebendo a informação. Então a gente ganha agilidade e o público recebe uma coisa mais completa ainda. Então, assim, é bem interessante nesse sentido essas parcerias que a gente vem fazendo com outros veículos e a gente não fecha, como eu disse, a gente amplia o mercado. Assim. Poxa, muito legal mesmo, alcança novos públicos, né? E assim, a gente está aqui hoje gravando o primeiro episódio do BQ Business e que de certa forma também é uma expansão, né? Também é um novo projeto. Então, a Folha ainda vai crescer mais? Vai. O BQ Business é uma ideia assim, que quando vocês trouxeram essa ideia, era um público que a gente queria falar. Como é que a gente vai falar com o público, a classe que produz da cidade? Então, como é que a gente vai falar com o empresariado? Como é que a gente vai mostrar o que ele produz, valorizar esse produto dele, valorizar essa história de empreendedorismo e principalmente inspirar as pessoas. Mas que isso, muitas pessoas, hoje, no Brasil, a maior parte das pessoas que abrem um CNPJ, em 2 anos ela já fechou esse CNPJ dela porque não consegue ir para frente. Então, quando vocês trazem a ideia do BQ Business, e aí a gente abraça aqui, é justamente para a gente inspirar as pessoas, as histórias, para mostrar que no início é difícil mesmo, mas dá para ir, dá para chegar. Aí você pega uma dica aqui, uma dica ali, e a pessoa vai assistindo e aquilo pode ser o futuro negócio da pessoa. Então quem está assistindo a gente agora, pode ser daqui a algum tempo o entrevistado, a pessoa que você vai visitar aqui, que se inspirou em dicas que aqui são dadas. Então, já era o mercado que a gente queria falar, do BQ Business, por essa classe que produz, que é extremamente importante. E outros públicos também, a gente já está trabalhando de falar, a gente já tem alguns projetos, alguns que a gente já deve entrar a partir de março com eles, outros já previstos para o segundo semestre. Então, assim, vai ter coisa bem bacana. A Folha de Barbacena já é um dos principais portais de notícias e conteúdo de Barbacena. Mas o que o futuro reserva para a empresa? Hoje a gente entrou de cabeça no ramo digital. Esse é um caminho sem volta. Mas não significa que o impresso não seja um caminho sem volta. O digital o impresso não. A gente saiu do impresso, mas a gente pode voltar. Mas aí com outra pegada, com outra ideia, não significa que a gente vai voltar também. Mas como quando a gente fala de futuro, a gente fala de possibilidades. Então não é uma possibilidade descartada. Talvez com uma nova leitura, algo parecido. E o fortalecimento digital é sem dúvida nenhuma hoje o nosso principal centro de atenção. Porque a gente investe muito. Recebi vocês aqui mostrando para vocês uma estrutura que custa. Ele tem um preço. E aí eu poderia, como pessoa, ter uma renda maior com Folha do que eu realmente tenho. Mas eu prefiro, nesses primeiros anos do Folha, nesse início desse novo projeto, essa nova visão, fazer investimento. E isso é um consenso aqui, né? A Maria que administra o Folha, é um consenso que a gente precisa fazer investir muito em qualidade de produto, investir muito no que a gente entrega. Hoje a gente consegue, por exemplo, transmitir ao vivo os principais fatos da cidade. A posse dos eleitos, que é um momento importante da política, foi transmitida ao vivo, foi montada a estrutura no estúdio com links lá. A Festa das Rosas, desfile da Rainha das Rosas, que é coisa do imaginário da cidade. A gente já transmitiu ao vivo por 2 anos consecutivos esse evento. Os principais eventos, de modo geral, a gente tem transmitido ao vivo. E outros pontos que a gente acredita também, algumas coisas que acontecem, algo importante, uma coletiva, uma cobertura, a gente também vai e faz ao vivo. Então, o futuro do Folha, de certo mesmo, é ampliar ainda mais esses investimentos em qualidade e no seu produto audiovisual, que é onde a gente foca muito. Poxa, fico muito feliz de saber, Yuri. Eu acho que grandes planos esperam, né, a Folha, o BQ Business. Eu acho que tem muita coisa boa vindo pela frente.
E assim, a gente está aqui hoje um pouco para conhecer a sua história, conhecer a história do negócio. E eu acho que até para a gente poder voltar um pouco atrás, né? A gente podia voltar onde tudo começou. Bora certo? lá. Bora lá? E para entender ainda melhor o início da história da Folha de Barbacena, nós viemos até o Plaza Empresarial, um dos estabelecimentos mais icônicos da cidade e que já foi berço e durante muito tempo sede de um dos maiores jornais da cidade. E para contar um pouco melhor dessa história, nós convidamos Thiago Rossi, que é um dos fundadores da Folha de Barbacena. Estamos aqui onde tudo começou, mais uma vez, como eu tinha falado. Estamos aqui com o Thiago. Thiago, obrigado por ter vindo aqui. Esse cara que é a enciclopédia ambulante da Folha, como ele mesmo falou, né? A história da Folha está aqui em pessoa, em carne e osso, e a gente veio aqui mostrar um pouco de onde tudo começou. Na verdade, como o próprio Thiago disse, a Folha funcionou em vários lugares aqui, em outros endereços, né? Uhum. Hoje a gente está aqui onde era o endereço antigamente, né? Que hoje é Emporium Perfumes, da Lena. E, Thiago, conta um pouco pra gente como que a Folha começou, como que é o início dessa história? Então, o início da história são 3 publicitários, no caso o Thiago Faria, o Marcelo Nésio e o Marcelo Miranda, que se juntam e criam um jornal comercial, que é o Folha de Negócios. Uhum. Aí a primeira sede foi aqui, e isso foi no ano de 2005, eles fundaram em outubro de 2005, dia 1º de outubro de 2005, e aí eu entro um mês depois, como estagiário, né? Até eu tinha sido reprovado na primeira prova de estagiário, depois eu entrei, e aí é que dá início a Folha de Negócios, que acaba sendo um primeiro jornal classificado da cidade. Ele vai se transformando até chegar onde hoje é a Folha de Barbacena, quando ele ganha um viés mais noticioso. A minha história é a história da Folha, porque a Folha começa um mês antes de eu entrar como meu primeiro estágio remunerado, e eu evoluo junto com que a Folha evoluiu. Então eu passei por todas as fases da Folha, exceto a atual, mas eu passei por todas as fases da Folha, e eu vi tudo que aconteceu na história da Folha, os momentos mais difíceis, os momentos mais alegres, as amizades, e a mesma construção que ela teve de um veículo publicitário com um veículo jornalístico, né, de noticioso, foi o que aconteceu comigo também. Eu saí da publicidade para aprender a contar histórias através da Folha. A gente conhece o formato da Folha hoje, a gente vê muito falar da Folha de Barbacena, mas é um veículo muito antigo, né? Como você disse, faz parte da história de Barbacena. E para você, tá aqui hoje, te traz uma nostalgia? Como que é isso? Aqui sempre vai trazer, pela recordação que eu tenho das amizades que eu fiz, foi meu primeiro emprego, né? Eu entrei como estagiário, permaneci na empresa durante 15 anos, 17 anos na verdade. Então, para mim, vir aqui sempre é sempre lembrar do início, de como é que a gente começou, dos perrengues, porque ver hoje a Folha de Barbacena do jeito que ela é, as pessoas não imaginam como é que foi o início lá atrás da história, toda a luta que a gente teve, né? Toda a transformação. Mas espera aí, Gabriel. A gente já viu um pedaço da trajetória do Folha de Barbacena, mas ainda falta algo essencial. Quem está por trás dessa história? Agora é hora de mergulhar na jornada de Yuri Fontoura e descobrir um pouco mais sobre o caminho que ele percorreu até aqui. Fala, Yuri. Fala, João. Seja muito bem-vindo. Essa é a área do programa que a gente vai falar um pouquinho mais pessoal, entender quem é o Yuri. Justamente essa é a primeira pergunta. Quem é o Yuri e como é que você chegou no jornalismo? Ô, João, o Yuri é um menino que nasceu lá em 1997, no bairro São Francisco, onde mora até hoje. Filho de escola pública desde sempre, do prezinho ao mestrado é filho de escola pública. E eu comecei a gostar do jornalismo porque na verdade eu queria ser jogador de futebol. Mas eu sempre brinco, eu falo que me faltou só uma coisa para eu ser jogador de futebol. Eu quase fui. Faltou só talento, jogar a bola bem. Pequeno detalhe. Só um pequeno detalhe só que me faltou. Mas esse negócio de gostar de futebol e tudo mais, existe um blog aqui na cidade que falava só de futebol de Barbacena. Chamava Futebarba. E aí era do Matheus, mandar um abração pro Matheus aí. Ele falava de futebol amador. E eu, como eu jogava e tudo mais, eu ficava acompanhando. E o futebol de Barbacena sempre foi uma coisa muito desorganizada, assim. É um mal até hoje do futebol aqui da cidade, é desorganização. Apesar que hoje eu já não acompanho tão de perto assim, mas sei que não mudou muita coisa.
nesse aspecto, eu escrevi um manifesto, ainda com 14 anos de idade na escola, escrevi um manifesto pontuando porque não existia evolução do futebol na cidade. Por que a gente não conseguia emplacar um profissionalismo, por que as coisas não andavam aqui. Esse manifesto foi publicado. O presidente do Andaraí, o Fernandinho, leu e comentou lá: Yuri, eu vi que você escreve bem e tal, você quer acompanhar aqui um pouco mais o Andaraí, atualizar o site e tudo mais? Eu falei, quero. Aí nisso eu comecei a atualizar o site do Andaraí, ser meio que o setorista do Andaraí no futebol amador e tal. Então, assim, era uma coisa doida. Eu era setorista, assim, no campo do Santa Efigênia, por exemplo. Com quantos anos? Com 14 anos de idade, aí 14, 15 que eu fui, mais ou menos. Eu comecei com 14, né? Mas eu fiquei um tempinho lá. E aí eu fui fazendo esse trabalho e comecei a gostar, e comecei a ir para alguns veículos aqui da cidade, comecei a escrever de futebol nesses veículos. Lancei uma marca própria, e aí isso com 15 anos eu lancei o Marca do Pênalti, que aí era um blog e depois se tornou tipo um programinha assim também de internet. Fazia eu, Marquinho, Felipe Correia, o Marcos Lopes, e a gente fazia esse programinha, o Robson, falando de futebol e tudo mais. Aí depois expandi, saí um pouco do futebol, expandi para tentar falar de assuntos gerais, criei o canal Mantiqueira, que aí falava de tudo, inclusive de futebol, mas aí falava de política cotidiana e tudo mais. E aí do canal Mantiqueira também, ainda também na minha adolescência, isso, 2015, eu tava com 17 anos, deve ter sido mais ou menos isso. E aí a gente lançou esse projeto do canal Mantiqueira, e aí depois estágio no Folha, e, enfim, aí eu entrei terminei ensino médio, graduação, fui estudar jornalismo. Antes, uma curiosidade, estudei educação física por causa daquele amor que eu tinha pelo esporte. Chegou a concluir? Não concluí, aí eu fui pro jornalismo. Eu falei, não, tô viajando aqui, eu vou pro jornalismo. E aí depois as coisas fluíram para estar onde eu tô hoje. E assim, a gente está em Barbacena, interior de Minas Gerais, a gente não tem nenhuma grande referência de mídia, que hoje em dia você e outras rádios, enfim, mas a gente não tem uma grande emissora de televisão aqui na cidade, a gente não tem uma perspectiva de chegar na Globo como quem mora no Rio de Janeiro. Então, ali o Yuri, que eu imagino 17, 18 anos, para escolher jornalismo, é uma escolha racional ou foi uma coisa muito mais sentimental que depois você conseguiu dar destino para isso aí? Os dois. Eu vou te explicar por que os dois. Isso pesou muito, essa questão. Você fala, eu quero ser o apresentador do Jornal Nacional. Todos os anos formam milhares de jornalistas e só existe uma função para apresentador do Jornal Nacional, que muda em décadas, né? Quanto tempo que o William Bonner tá, quanto tempo o Cid Moreira ficou. Então, só poucas pessoas passam por ali. Então, a gente não tem que almejar muito isso, porque a gente sabe que é difícil. Quem chega é uma consequência, que tá sujeito a chegar. Mas não é, nossa, se eu não chegar nessa função, eu vou me frustrar. Então, foi emocional no sentido de que eu gostava muito e sabia das dificuldades de fazer jornalismo no interior. Então, essa é a parte emocional que mesmo assim eu fui, bora, mete bronca. E a parte racional, que não largou, é acreditar na gente mesmo. O que falta muitas das vezes é a gente poder acreditar no que a gente pode chegar. Se você não acredita em você, João, ninguém mais vai acreditar no João. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar em você, no que você faz. Porque se você não passa confiança para outra pessoa, como é que a outra pessoa vai acreditar que você é capaz, que você pode chegar lá? Isso não é soberba, pelo amor de Deus. Não é chegar e falar assim, eu sou bom, bater no peito e falar assim, eu sou o melhor. Não é isso. É você ter a confiança de que, não, eu consigo fazer isso. Não precisa falar com ninguém. É você acreditar e ir para fazer. Acreditar dentro de você. Você não precisa perder a humildade para fazer isso. Então, a parte racional é porque eu acreditei em mim. Eu acredito que eu ainda posso fazer outras coisas. Acreditei no que eu construí até aqui.
E essa talvez é a parte mais lógica. Eu brinco porque não existe essa coisa de ser seguro na vida. Você pode escolher, eu poderia escolher uma outra área e falar assim, vou fazer algo seguro. Eu poderia escolher, por exemplo, mexer com investimentos, por eu achar que cálculo é mais seguro do que jornalismo, mas eu não ter o brilhantismo do Gabriel, e fazer investimento. E aí eu ia sair quebrando um monte de empresa, eu iria entrar em falência, eu iria ser preso, iria acontecer tudo de ruim. Eu tenho um conhecido que ele tinha um talento enorme para comunicação. E aí ele nunca investiu nisso. Principalmente, como vou fazer isso? Foi para uma área que ele achava que era tranquila, o agro. Vender, mexer com venda e tudo mais. Hoje ele não mora em Barbacena porque ele deve a cidade inteira. E aí ele não consegue mais morar aqui e ele falhou numa coisa que ele achava que era segura. Talvez se ele tivesse ido para a parte que talvez fosse difícil, mas que ele tinha talento, talvez ele não iria falhar. E falhar por falhar, ele falhou na segura. Então falha, se você tem a possibilidade de falhar e acertar, falhe ou acerte na coisa que você acha que é o melhor caminho a se fazer, sabe? Que você se sente mais feliz, se sente mais realizado. Pô, com certeza, assim, de nada adianta você querer tomar um caminho porque você acha que vai dar certo. Assim, eu vim de uma família de médicos e existia ali uma coisa de, vamos ser médico, vamos seguir nesse caminho. E pra mim não faz sentido, porque eu penso, eu seria um péssimo médico hoje em dia, porque não é aquilo que me move. Então muitas vezes as pessoas tomam caminhos pela paixão ali e isso aí vai fazer ela dar certo, porque justamente se ela tiver em algum outro lugar... Confundir bisturi com catupiry não tem como, né? Não funciona. Mas, então, hoje em dia a gente vive uma coisa no jornalismo que é tanto o digital quanto no jornalismo físico. Assim, teve grandes nomes que geraram até polêmica à época, Dudu Camargo, enfim, o cara não é formado em jornalismo e atua na área. Para quem está hoje em dia se formando em jornalismo, eu tenho muitos amigos nessa faculdade também, principalmente ali em São João. O que você daria de conselho, principalmente nesse mundo que cada vez mais o jornalismo é informal? Olha, o conselho número 1, apure antes de publicar. Saiba da responsabilidade que você tem. Eu gosto de brincar que as histórias em quadrinhos, você pegar os personagens, são jornalistas. Qual que era a profissão do Clark Kent? Era jornalista. O Homem-Aranha era o quê? Era jornalista. Então, assim, o jornalista ele tem uma responsabilidade na vida das pessoas muito grande, né? De salvar ou de destruir. Ele pode ser o herói ou ele pode ser o vilão da história. Então, apure. Por uma irresponsabilidade sua, for publicado, principalmente assuntos extremamente delicados, for publicado algo que você errado, você pode destruir a vida de uma pessoa. Isso é muito grave. Você não pode destruir a vida da pessoa e colocar a cabeça no travesseiro, dormir como se nada tivesse acontecido. Então você tem que saber o tamanho da responsabilidade que você tem, o poder que você tem com a caneta. É o quarto poder, a mídia. Então você tem que ter essa noção do que você representa. Isso seja o blog do bairro, faz jornalzinho ali para distribuir no bairro, até o cara do New York Times. A responsabilidade é a mesma. O que difere talvez é o impacto de quantas pessoas você fala. Então esse é o principal. Outra dica que eu dou: tenha sempre um caderninho, um bloquinho ali, sabe? Anota tudo para ter certeza que é aquilo mesmo que está acontecendo, para você saber o que fazer, para você não cometer um erro de, por exemplo, você está numa coletiva e você colocar uma outra frase na boca do entrevistado. Então, sempre tenha um bloquinho e sempre tenha um bom plano de telefone, porque é necessário você ligar para as pessoas. Você ligar e saber, a garotada que está começando agora, até recentemente estava conversando com a Thais Fulin sobre isso, ela esteve aqui no nosso podcast. A garotada hoje não quer saber muito de telefone, de ligar para as pessoas, WhatsApp. O cara esquece. É ligar para as pessoas mesmo, perguntar, apurar, conversar, estreitar essa relação com a sua fonte. Isso é primordial, assim, você ter fontes e ligar para essa fonte, ouvir, porque até, como você disse, é tudo muito rápido.
hoje, né? Então você precisa às vezes ligar e resolver o negócio ali na hora para publicar. E ser muito ético também é um ponto que eu digo assim, e o ético que eu digo no campo da justiça mesmo, se ser justo com a pessoa. Se eu chego e falo assim, o João Miranda, ele fez um investimento errado e colocou e faliu a empresa X, porque eu ouvi falar aquilo e eu já publico. Eu estou destruindo a sua carreira, estou destruindo o nome da sua família, reputação, estou destruindo muita coisa na sua vida que depois não vou conseguir voltar atrás. Então, assim, você ser justo. João, ouvi isso, o que aconteceu? Aconteceu isso mesmo? Verdade que você quebrou uma empresa aqui? Por que você quebrou? Como foi isso? E ter um olhar atento às coisas. Anda na rua, sempre vai ter notícia. Você fala assim, hoje não tem notícia, é mentira. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Anda na rua, olha para o alto, tá esses fios aqui esticados. Por que esses fios estão esticados no poste? Será que a gente não poderia utilizar a fiação subterrânea? Por que não utiliza? Então, aquilo gera uma notícia. Se olhar o movimento, por que aquele cara falou assim desse jeito? Por que aquele cara estava ali em tal momento? Aí você começa a cruzar as informações e chegar a alguma conclusão. Por que a polícia está parada aqui na frente? Está acontecendo alguma coisa? É uma operação? O que acontece? Então você tem que ter um olhar atento, não é você passar despercebido das coisas. Tem que ter um olhar atento 24 horas por dia. Acho que esses pontos, acho que dá para formar um bom jornalista, se a pessoa conseguir contemplar tudo isso. Pô, muito bom conversar com você, Yuri. E espero que a gente possa ter outras conversas desse tipo aqui no BQ Business. E muito obrigado por abrir as portas para a gente aqui. Valeu, João, e sucesso no projeto. Muito obrigado. Tiago Faria de Pulpo Nogueira foi um dos fundadores e grande idealizador da Folha de Barbacena. Ele e sua filha faleceram em 2020, vítimas de um trágico acidente. Encerramos esse primeiro episódio do BQ Business prestando uma homenagem àquele que foi o grande impulsionador do jornalismo local e independente. A Lobos Company tem uma parceria de longa data com a Folha de Barbacena e por isso sempre lembramos da importância dessa figura ilustre e ímpar em nossa cidade. O sonho de montar um negócio não foi meu, foi dele. Então a gente tinha um bar aqui em Barbacena que ficava na rua do INSS, chamava Zona Sul e tinha uma sinuca. E eu era bombeiro militar, trabalhava no corpo de bombeiros. E um dia ele me chamou, vamos tomar uma cerveja, vamos jogar sinuca. E quando nós chegamos lá nesse bar, ele me mostrou a ideia. Eu falei, deixa eu ver se essa ideia cabe. E aí começamos a estudar, eu falei, não cabe, dá para poder fazer. E aí nós chamamos o terceiro sócio, depois saiu, mas a gente caminhou praticamente nós dois sozinhos nessa jornada. Então foi um sonho dele. Ele me chamou para fazer parte desse sonho e nós dividimos esse sonho. Então, vamos dizer o seguinte, o idealizador inicial foi ele. Eu entrei com todo o meu trabalho, com a minha expertise na área da comunicação e a gente juntou as nossas ideias e a gente fez a Folha de Negócios, que depois se transformou em Folha de Barbacena. E durante essa jornada a gente trabalhou com eventos, a gente trabalhou com festas, a gente teve empresa de carro de som, a gente teve empresa de agência de publicidade, a gente fez vários trabalhos na área da comunicação. Eu não tenho dúvida que se ele estivesse aqui com a gente, estaria muito feliz, e onde ele está, eu também acredito que ele está porque ele vê o propósito. O propósito dele. Qual era o propósito daqueles 2 ou 3 jovens que saindo da faculdade de comunicação? Era trabalhar com comunicação e criar algo que a gente pudesse ser lembrado. Bom, a gente estava aqui hoje gravando esse vídeo, esse documentário, justamente para marcar que deu certo. Então, é um assunto delicado, mas ele cumpriu o propósito dele. E ele é lembrado e será sempre lembrado, e a gente vai sempre caminhar junto.